Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua casa, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo viu a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Um dos segredos de ter sido bem sucedido no seu empreendimento, que fora exigido de Deus, era este aqui na vida de Moisés: a adoração. Eu quero pensar sobre isso nesta noite. Ele foi tão bem sucedido no seu empreendimento de resgatar, após 400 anos de escravidão, o povo de Deus do Egito. E ele foi tão bem sucedido em prover sucessor para ele, que nós precisamos nos deter nesse aspecto da vida de Moisés, a fim de que eu e você, hoje à noite, mais uma vez, outra vez, ou talvez pela primeira vez, tenhamos consciência, entendimento, conhecimento de que para que a minha vida e a sua vida, a nossa casa, tenha êxito, nós precisamos aprender a agir, a adorar, a prestar culto a Deus, como Moisés fez aqui. Moisés precisou cruzar o Mar Vermelho, e ele conseguiu. Nos últimos 2 domingos passados, nós falamos aqui sobre o grande desafio de cruzarmos o Jordão. Moisés não conseguiu, mas o seu sucessor levou o povo a cruzar o Jordão, a conquistar a terra prometida. E no final do versículo 11 diz que Moisés voltava da tenda e Josué ficava lá. Não queria se afastar da presença gloriosa de Deus. Se nesta semana você já deu o primeiro passo para cruzar o Jordão, se nesta semana você já avançou e talvez esteja no meio do Jordão, ou talvez já tenha chegado do outro lado, eu quero dizer que quando você avançar, não esqueça de, em primeiro lugar, sempre adorar ao Senhor. É exatamente o que nós cantamos aqui. Quantas vezes nós esquecemos que hoje, ao abrir os seus olhos, você abriu os seus olhos, não porque você tivesse condições em si de fazer isso,
mas porque Deus derramou sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, e nos deu mais um dia de vida. Mas não simplesmente mais um dia de vida para nós envelhecermos, para nós reencontrarmos ou revermos nossa família, para nós estarmos na escola dominical, no culto. Não. Deus nos deu mais um dia de vida para nós nos convertermos, para nós nos consagrarmos, para nós nos santificarmos. Na verdade, Deus nos deu mais um dia de vida para nós adorarmos a Ele. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, qualquer coisa que você faça, faça para a glória do nome do Senhor, para a adoração do nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor. E eu quero compartilhar nesta noite algumas coisas necessárias para, ao cruzarmos o Jordão, para chegarmos na promessa, o que é necessário para que essa adoração chegue diante do Senhor como aroma suave, cheiro agradável, como oferta que agrade ao Senhor, que glorifique o nome de Deus. A primeira coisa está no versículo 7. A primeira característica de uma adoração que Deus se agrada está no versículo 7. Diz o seguinte: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Interessante isso. Nós estamos quase no Natal. Essa semana, mais uma vez, eu vou lá para 25. Misericórdia. Eu sei que alguns de vocês também vão. Misericórdia para vocês também. Nós nos preocupamos com essas coisas, né? Você vê na televisão, as propagandas estão melhores que os programas. Eu gosto muito de propaganda. Eu gosto muito de propaganda. Eu acho alguns comerciais fantásticos. Eles são melhores do que o filme que você está assistindo. Não vejo a hora de acabar o filme para dar propaganda. Mas olha só, propaganda de Natal, programação de Natal, venda para o Natal, começou em setembro esse ano. A mídia já estava lá. Nós estamos preocupados com tantas coisas correndo. Nós aqui na igreja, tu não faz nem ideia como é treinar aqui e ensaiar com 30 crianças. É uma loucura, não é? Daí o irmão ficou assim: meu Deus do céu, isso não é pra gente. Não é? Porque são crianças de 8 a 16. E a gente acha que os 16 já está tudo tranquilo. Está nada. Porque ficam piscando um para o outro. Não é para cutucar, é para paquerar mesmo. Não é? Nós corremos, nós nos preparamos. Tem um grupo de jovens que vai fazer parte do musical. Eles não estão nem indo para casa para almoçar no domingo, almoçam aqui na igreja, porque estão saindo direto aqui. Tudo por causa do Natal. E o Natal para nós é uma programação, não é o nascimento de Jesus. E eu quero aproveitar esta noite para dizer para você que isso tudo é bom. Não estou dizendo que isso é errado. É gostoso você enfeitar a sua casa com... Quais são as cores mesmo? Verde, vermelho, tem gente aqui, e amarelo. Estamos que nem uma árvorezinha aqui hoje à noite. Né? Muito bonito aqui. É bonito isso, é gostoso, mas faça tudo pensando em adorar ao Senhor. Olha só
O que você precisa fazer então? A exemplo de Moisés no versículo 7. Diz o texto: e Moisés costumava tomar essa tenda e a colocar num lugar bem longe e fora do arraial. O que eu aprendo aqui? Que eu preciso pegar um tempo da minha vida nesse corre-corre, nessa época do ano, e não só nessa época do ano, mas principalmente nessa época do ano, e me desligar disso por alguns momentos, para ter um relacionamento particular com Deus. Na verdade, é o Senhor Deus que quer um relacionamento particular conosco, e nós precisamos parar um pouco. Você quer cruzar o Jordão, está atravessando o Jordão. Quando chegar no outro lado, separe um tempo para ter essa intimidade com Deus, para termos esse particular, esse a sós com Deus. Eu quero convidar você para o nosso acampamento, que será uma grande oportunidade para lá, numa chácara, num sítio, nós termos um a sós com Deus. Dias especiais com irmãos, sim, mas a sós com Deus, desligado de escola, desligado de trabalho, desligado de samba, de pagode, de carnaval, desligado de tudo, e termos um particular com Deus. Isso não é despesa, isso é investimento na sua vida, porque o Senhor Deus quer ter esse relacionamento íntimo conosco. O Senhor Deus quer ter esse particular conosco. Em Mateus capítulo 6, o versículo 6, o Senhor Jesus nos falou para entrarmos aonde? Em nosso quarto, e ali fazer o quê? Buscar o Senhor. Você tem feito isso? Eu vou motivar você hoje à noite ainda aqui, baseado nesse texto, a orar com seu marido, a orar com seus filhos, a orar com seus pais, a fazer isso em família. Mas o primeiro momento de adoração é meu com o Senhor e o Senhor comigo. Deus quer ter a oportunidade de estar a sós conosco, não só no meio da igreja, mas contigo, comigo. Para isso, precisamos tirar tempo, ir a um lugar separado no mundo, onde podemos ficar tranquilos. Alguém me mandou essa semana, eu passei para muita gente já, acho que para quase todo mundo, a musiquinha do irmãozinho lá, pentecostal, orando para Deus queimar seu celular. Esse é o momento. Você recebeu também? É. Você recebeu, Igor? Receberam, mandaram já tinha, né? É da hora. Esse é o momento que não podemos levar celular. Não podemos estar conectados no WhatsApp, como diz a música. Não dá. O êxito na vida de Moisés de conduzir uma multidão durante um longo período por um lugar difícil. Eu volto a repetir aqui: deserto não é um lugar para a gente morar, não é um lugar gostoso de estar. Os bichos, os animais não ficam lá, só os peçonhentos, alguns deles. Mas não é lugar de gente. Então Moisés foi bem sucedido na sua vida. Por quê? Porque ele tinha o desejo de adorar a Deus, mas para isso ele tinha essa consciência de dizer o seguinte: gente, fiquem aqui, vou pegar minha barraquinha e vou lá longe,
fazer um a sós com meu Pai, com Deus Todo-Poderoso. E quando isso acontecia, olha só que maravilha, o povo dizia: lá vai aquele cara de novo, lá vai Moisés. Olha só, ficavam olhando ele ir das suas tendas, das suas casas, porque eles sabiam que ele indo para lá, ao retornar, lá aconteceriam algumas coisas, e aí ao retornar, certamente vinha alguma coisa maravilhosa para o povo. Então tu imagina tu criar isso na tua vida, na tua casa, e você falar assim para os teus filhos: gente, presta atenção, sei lá, terça-feira das 19 horas até as 24 horas, eu vou pegar a minha tenda e vou ter um a sós com Deus. Como assim? Você explica. E aí você cria isso na sua vida. Estou dando um exemplo. E aí quando você volta transformado, a tua casa é abençoada, teu marido vai ser, tua esposa vai ver a diferença, todo mundo vai ver, a rua vai saber, na igreja, quando todos nós estivermos aqui reunidos, a nossa adoração será diferente. Aprenda aqui nesta noite, meu querido irmão, querida irmã, queridos visitantes, que a primeira característica da adoração, baseado nesse texto de Êxodo 33, começando aqui no versículo 7, é você ter intimidade com Deus, e para isso você tem que ter um a sós com Ele. Vai cruzar o Jordão, vai chegar lá do outro lado, não esqueça de adorar o Senhor. Não esqueça de você, pessoalmente, você se apresentar a Ele a sós. Já vai te acostumando, porque haverá um dia que nós vamos estar a sós, pessoalmente, individualmente, cara a cara com Ele. Não será novidade para você. Você não estará assustado naquele dia, porque você já está habituado a estar face a face com o Senhor. E esse é um dos pontos que nós vamos ver também. Então nessa noite, nosso primeiro desafio é entendermos isso, principalmente nessa época do ano, quando nós corremos para lá e para cá, preocupados com algumas coisas, agitados, arrumando isso e aquilo. Busque o Senhor, faça um a sós com Deus. Não dá para fazer isso na terça de noite, acha um dia para fazer isso. Não dá para fazer um dia inteiro. Pegue um tempinho todos os dias, 15 minutos. É pouco, não dá 15 minutos, não vai dar. Você vai descobrir que não vai dar. Porque olha, você vai gastar pelo menos 5 minutos orando pelo teu marido, pela tua esposa. Se você tiver uma penca de filhos, como alguns estão tendo aqui na igreja, você vai gastar 5 minutos para orar por cada um deles. Já foram 20, porque você nem orou por você ainda, não é? Então você vai descobrir que esse a sós com Deus não é perda de tempo, mas é um grande investimento do teu tempo para adorar a Deus. Irmãos, isso vai refletir aqui nesta noite, na nossa celebração, isso vai refletir na escola bíblica dominical, isso vai refletir no culto de quarta-feira, isso vai refletir na nossa vida
Jardim Icaraí vai ver, poxa, que igreja, o que está acontecendo com aquela igreja? Vai ser natural isso. A segunda coisa que se apresenta aqui, e eu quero me antecipar rapidamente, está no versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Nós temos dois tipos de tenda aqui. Dois tipos de tenda. Nós temos a tenda da congregação. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Esta é a tenda da congregação que Moisés fez para todos que desejassem buscar ao Senhor. Seria hoje esse lugar aqui. Seria hoje o templo da Igreja Batista Maranata. É um dos lugares. É onde você é membro da igreja. É onde você tem visitado. Você que está nos visitando. É este lugar aqui. Este lugar aqui tem as suas portas abertas para todos aqueles que desejam buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Podem vir aqui. Mas interessante é que o texto fala exatamente isso. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destina à porta da tenda. Detinha a porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Moisés fez isso para que aqueles que quisessem ir e vir para adorar pudessem fazer isso. A minha pergunta para você é exatamente isso. Você ainda tem desejo no teu coração, na tua vida? Você ainda tem alegria no teu coração, na tua vida, de vir aqui e adorar ao Senhor? Puxa, de cantar como nós cantamos aqui hoje à noite já. Uns cânticos mais emocionados, outros menos. Mas não importa a emoção, importa o que nós cantamos, o conteúdo, onde nós estávamos falando aqui para o Senhor, o que Ele é, o que Ele representa para nós, o que nós buscamos. Porque esta é a tenda aqui da adoração. E eu quero desafiar você, eu quero convidar você a não esquecer deste lugar, a não desistir deste lugar de adoração. É importante nós fazermos isso aqui sempre, sempre. Você pode, a outra tenda que fala aqui é a tenda da casa, a porta da tenda da tua casa, né? É a tenda de moradia. O povo adorava de lá. Você pode fazer isso, e eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas a tenda da congregação, ela foi estabelecida para que aqueles que desejassem adorar ao Senhor. E aí imagina um grupo de pessoas com o mesmo desejo. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz assim: onde estão dois, ou quem vai estar? O próprio Jesus Cristo. Então tu imagina onde vão estar 200, 250, 300, com o mesmo desejo. Jesus vai vir estar aqui conosco, vai trazer uma caminhonada de anjo com ele, vai vir arcanjo, olha, o céu vai descer. Quando todos nós aqui tivermos o desejo de adorar ao Senhor.
de estar aqui para adorar o Senhor. E eu tenho insistido isso, porque você pode estar aqui e não ter esse desejo. E eu tenho insistido nisso. Muitos vêm aqui não para prestar culto, mas para simplesmente participar de um culto. E aí, do jeito que você entra, você vai sair. Às vezes até pior do que entrou. Porque o teu desejo, a tua motivação não é a correta. Quando você sai de casa para ir à tenda da congregação, para estar junto com a igreja, no templo, para adorar a Deus, você tem que ter esse desejo no coração. Ninguém vem aqui para olhar se o cabelo está ou não está com gel. Porque se alguém faz isso, o teu foco está errado. Se o sapato é preto, branco, velho ou novo, o teu foco está errado. Aí depois vai dizer assim: essa igreja é fria. É, para você? Nós precisamos olhar para esse texto e entender que Moisés instituiu este lugar. Depois foi melhorando, tinha o tabernáculo, depois construíram o templo, e graças a esse texto aqui, nós temos o nosso templo aqui. Eu quero dizer para você, busque esse desejo de adorar ao Senhor junto aqui, neste final de ano, no ano que vem, sempre que você puder estar aqui. Tenha o desejo, faça todo o esforço para estar aqui. Certamente haverão dias em que você não terá muita vontade de estar aqui, mas coloque-se diante do Senhor, levando a sós com Deus. Deus vai te trazer aqui. Deus vai carregar você até aqui. Venha adorar o Senhor, porque esta é uma das características de um adorador: estar junto com aqueles que têm o mesmo desejo, que estão a sós com o Senhor, falam com Deus, deixam Deus falar e vêm juntos para adorar ao Senhor. E no versículo 11, algo que me chama a atenção. O texto diz: falava o Senhor a Moisés face a face. Olha, eu não vou me delongar nesse ponto, mas pense comigo uma coisa. Aqui, Moisés falava face a face com Deus. Era o tempo da lei. Era o tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Lembra quando Cristo morreu e o véu do templo se abriu, fazendo com que eu e você, nós tivéssemos o quê? Acesso a quem? A face a face, ao face a face. Se no tempo da lei Deus falava face a face, imagina hoje. Aproveite essa oportunidade. Aproveite esse véu que se abriu, essa dispensação da graça ao qual nós vivemos, para estar diante do Senhor, para se apresentar a Ele, para dizer: Deus, eu sou fulano de tal. Porque nós temos essa possibilidade, nós temos essa alegria de nos apresentarmos diante do Senhor. E esta é uma característica de um adorador.
Um adorador é aquele que se encontra face a face com Deus. Um adorador é aquele que não tem segredos com esse Deus, nem Deus com ele, não tem nada para esconder do Senhor, até porque não tem como esconder algo de Deus. Nós temos encontros com pessoas, nós temos face a face com gentes, vamos ao médico, vamos ao dentista, temos ali face a face. Mas o nosso desafio nesta noite, antes de ver pessoas, busque a face de Deus. Quando você cruzar o seu Jordão, chegue lá do outro lado e adore ao Senhor. Leve a sua casa a adorar a Deus. Leve os seus filhos a fazer isso. Pai, mãe, preste atenção. Você tem adolescente? Eu tenho adolescente. Você é responsável por eles. Eles não se mandam ainda. Obrigado. Eles não se mandam ainda. Você é responsável por eles. Leve-os a adorar a Deus. Mas para isso você precisa ter uma sócia com esse Deus. Para isso você precisa ter a alegria de estar aqui na casa do Senhor, adorando a Deus, juntos, exaltando o nome do Senhor. Para isso você precisa mostrar lá na sua casa que você teve uma sós, você teve um face a face com Ele. Para isso precisa acontecer aqui, onde você tem um encontro com o Senhor e você está cara a cara com Ele. Leve a sua casa a adorar. Ah, pastor, meus filhos são... Leve eles a adorar. Leve eles a adorar ao Senhor. É algo primário na nossa vida, é algo fundamental, é a coluna central na nossa vida, adorar a Deus. As outras coisas depois vão acontecendo, mas nós aprendemos aqui a importância de adorar a Deus, olhando para a vida de Moisés. Deus quer isso de nós. Não seja apenas um espectador que só fica olhando os outros se encontrando com Deus, e você não. Entre na presença do Senhor. Faça isso nesta noite. Faça isso segunda-feira, terça, todos os dias da tua vida. Não adianta você pedir oração. Não adianta pedir oração, querido. Adianta porque vai te dar um pouco de alívio, assim, eu vou lá na igreja pedir oração, para a igreja orar. Nós vamos até fazer isso por educação, porque é a nossa função fazer como igreja. Orar, sim, pelos seus pedidos. Mas eu quero dizer o seguinte para ti: sabe quem precisa se apresentar diante do Senhor? É você. É você. A sua vida. Você, Deus. Você e o Senhor. Aqui, juntos, e na sua tenda, na sua casa, a sós com o Senhor. Vem sentar na linha do trem aqui orar. Não tem linha ainda, só tem o negócio lá. Vem ali. Ache um canto.
para nós termos essas características. Olha só, Moisés tinha um moço, Moisés tinha o seu fiel escudeiro, Moisés tinha alguém que ele estava treinando. No final do versículo 11 diz assim, que Josué não se apartava da tenda. Josué não se apartava da tenda. Já pensou, por causa do teu exemplo, o teu filho não se apartar da tenda, a tua esposa, teu marido, teu professor, teu chefe, teu colega de serviço, tendo esse mesmo desejo de estar face a face diante do Senhor? O texto diz que Josué, o que servia a Moisés, o que era, estava sendo treinado ali. Ele não se apartava daquela presença de Deus, porque imagina, se Deus fala daquele jeito com Moisés, Deus, eu também quero. Eu também quero isso na minha vida. Eu quero essa bênção na minha vida. Eu quero esse encontro contigo na minha vida. E esse é o nosso desafio dessa noite. De nós nos tornarmos adoradores com essas características autênticas. De nós nos tornarmos adoradores que adorem sim em espírito e em verdade, como fala lá no Novo Testamento, porque aprenderam aqui com Moisés a separar tempo para Deus, a fazer isso na igreja, ter alegria em estar na igreja, a ter esse face a face com o Senhor, que faz com que o nosso rosto também resplandeça. Esse é o nosso desafio nesta noite. Esse é o nosso desafio em dezembro. Vocês que vão para a 25, vocês que vão para o shopping, vocês que estão preocupados qual presente dar, vocês que estão preocupados com tantas coisas, assim como eu estou, nós precisamos parar. Precisamos parar para ter um momento de adoração na nossa vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos habilite a entendermos isso. E que Deus nos perdoe quando nós não separamos esse tempo. Mas que a partir de hoje nós possamos sim gastar tempo com o Senhor, sozinhos, com os filhos, com o marido, com a esposa e com a igreja. Amém? Vamos fazer isso nesse momento. Feche seus olhos. Apresente-se diante do Senhor nesse momento. Ore a Deus. E nessa oração, na sua oração, assuma um compromisso diante do Senhor, não diante do pastor, não diante da igreja.